Ti, ó Deus. Marcos capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. 5, versículo 1. Você pode, por gentileza, ficar sobre os seus pés. Reverência à palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Sim, eu creio em Ti, Jesus. O texto diz: eles atravessaram o mar e foram à região dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saiam deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao demoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que Deus deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Ore comigo no nome de Jesus, irmãos. Pai, eu quero louvar o Senhor pela tua bondade. Igreja, adora Jesus, querido. Vamos lá, adora Jesus, abra sua boca, exalta o Senhor. Bendiga ao nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é soberano. Glorifica ao Senhor Jesus. Exalta o nosso Deus, porque Ele é digno, querido. Dá a Ele o seu louvor, dá a Ele a sua adoração. Você não vai assistir um culto, você não vai assistir uma palestra, você não vai assistir a uma palavra. Não, você veio prestar um culto ao Senhor. E a palavra é um dos momentos onde também nós estamos adorando. É um dos momentos onde também estamos vivendo a presença do Senhor. Então adora o Senhor neste lugar, enalteça, como você cantou: sim, eu creio em Ti, Deus sobrenatural. Então entenda que Deus não age na naturalidade, Deus age no mundo espiritual, Deus age no mundo onde que você não vê, mas você pode sentir. Deus age numa dimensão muito mais profunda, querido, do que a sua razão consegue sondar. Então saia desse mundo racional, sai desse mundo
onde que você percebe tudo que está acontecendo ao seu redor, mais profundo, no número do sobrenatural. Abra seu coração e permita ao Senhor. Pai, eu quero nessa noite louvar o teu nome, porque o Senhor é um Deus santo e o Senhor está presente neste lugar. A tua palavra é real, a tua palavra é santa, justa e verdadeira. Eu peço nessa noite, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa mover este lugar em um ambiente, em uma atmosfera de louvor, em uma atmosfera de adoração, que caia por terra todo o principado, toda a potestade, que tentar de alguma forma, Senhor, tirar a atenção, roubar a semente. Meu Pai, que nessa noite se encontra profundidade nesta terra, em nome de Jesus, é a nossa oração. Nós cremos para a glória do Senhor, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, no nome de Jesus. Irmãos, nós não percebemos, mas todos nós temos uma oração que é constante em nossas vidas. Todos nós temos um pedido dentro das nossas orações que se repetem constantemente, isso muitas vezes até de maneira inconsciente. O que pedido é esse? O pedido para que Deus transforme alguma coisa. A partir do momento que você dobra o seu joelho para orar, a partir do momento que você fala com Deus, automaticamente na sua oração você está pedindo a Deus para transformar alguma coisa. Se você pede a Deus para curar, você está pedindo para Deus mudar e transformar uma situação enferma em uma situação de cura. Se você pede para Deus abrir a porta do emprego, você está falando: Deus, transforme uma porta que está fechada em uma porta aberta. Se você está pedindo para Deus salvar, você está pedindo para Deus, Deus transforma uma pessoa ímpia, uma pessoa que vai para o inferno em uma pessoa salva. Então, todas as vezes que a gente ora, automaticamente estamos pedindo a Deus para transformar. E é por isso que quando Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque nós pedimos para os nossos próprios deleites, é porque nós estamos falando para Deus: Senhor, transforme algo que eu estou pedindo, mas transforme isso com uma finalidade, para minha vanglória. Transforme isso para que eu possa se sentir melhor. Transforme isso para o meu bem. E tudo que a gente pede para Deus, com o objetivo da nossa vanglória, para os nossos próprios deleites, Deus não vai receber. Porque quando Deus transforma algo, Deus transforma algo com um objetivo. E que objetivo é esse? Que esse algo possa transformar outras coisas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Você veio à igreja porque você entende que precisa de uma transformação em alguma coisa, de uma mudança. Porque a palavra transformar significa isso: mudança de caráter, mudança de característica. A palavra transformação é esse o significado. Então, quando você fala para Deus para transformar algo, você está falando: Deus, dê um novo caráter, dá uma nova característica. Lavoisier vai dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a transformação é algo que acontece de maneira natural na nossa vida. Quando você olha uma foto sua das antigas, você vai perceber o quanto você se transformou, o quanto você mudou, as suas características mudaram. E quando você lê o texto comigo, você percebe que a história de um homem que eu já preguei aqui há pouco tempo atrás, um homem que as suas características iniciais do texto vai dizer que ele vivia nos sepulcros, que ele vivia se cortando com pedras, um homem que já tinha sido acorrentado com cadeias, com correntes por diversas vezes, mas os espíritos malignos que estavam dentro dele faziam com que ele quebrava essas cadeias. O texto vai dizer que esse homem andava nu, sem roupa, e tudo isso ele fazia não porque ele queria, mas porque ele estava vivendo uma vida oprimida, uma vida possessa, não por mas por uma legião de demônios, que fazia com que ele tivesse atitudes que ele não imaginava que estava fazendo, ou no mínimo, ele não, em sã consciência, nunca faria. Um homem em sã consciência nunca daria nu pela rua.
Um homem sem consciência não ia pegar uma pedra e se cortar o corpo. Um homem sem consciência não ia ser preciso amarrá-lo em cadeias. Então esse homem estava totalmente entregue a esses espíritos malignos. E como eu disse nesse sermão que eu preguei, as pessoas às vezes não acreditam no mundo espiritual. Elas vivem tanto no mundo natural que elas não acreditam que existe um mundo espiritual. Aqui existem anjos. Da mesma forma que você vai andar aí na rua e vai andar em qualquer lugar e vai ter demônios. O mundo espiritual existe. A igreja muitas vezes não está preocupada como deveria, já que nós, ao que mais falamos desse mundo sobrenatural, nós deveríamos nos preocupar muito mais. Então a história desse homem começa assim, um homem totalmente entregue a esses espíritos malignos. Imagine a família, imagine a mãe desse rapaz, imagine os irmãos se ele tivesse, como eles viviam. Porque uma pessoa oprimida, uma pessoa doente, não é só ela que fica doente, mas todo mundo que está no seu círculo de convivência acaba sendo prejudicado com isso. Quem tem um irmão que é viciado em drogas, percebe que às vezes na família não é só o viciado que precisa de ajuda, mas quem convive com ele também. Então esse homem está entregue a uma situação totalmente dissoluta. Mas aqui agora o texto vai terminar dizendo que esse homem está em sã consciência, prostrado aos pés de Jesus. Ele está em sã consciência, vestido, prostrado aos pés de Jesus. Houve uma mudança, houve uma metamorfose, houve algo que gerou essa transformação do início do texto para o fim do texto. E o que foi que aconteceu para que essa transformação tivesse tão real na vida deste homem? O que na sua vida precisa ser transformado? O que em você precisa ter novas características? Quais são as características que precisam ser tiradas e as novas características que precisam ser agregadas na sua vida? Porque é isso que transformação significa. Transformar significa dar novas características. Esse homem, a descrição inicial não bate com a descrição final. Não é porque nós começamos um relacionamento ruim que significa que nós vamos terminar ele ruim. Não é que nós começamos uma jornada cristã de luta que nós vamos terminar uma jornada cristã com luta. Não é que nós começamos uma vida, um projeto difícil que nós vamos conseguir, que nós vamos terminar assim. E o oposto também é verdadeiro. Porque mudanças podem acontecer. Deus nos deu a capacidade de transformar as coisas. Nós não temos capacidade criativa. Nós temos capacidade. Quando fala que o homem é um homem, está falando da capacidade que o homem tem de pegar o que Deus criou e dar nova forma a isso. Eu vejo esse caminhãozão na pista, no chão, carregando peso, né? Está aqui um camarada que conserta o caminhão aí, ó. Ele mostrou uns vídeos, persona, e eu falo, cara, para ser um mecânico desse aí, o camarada tem que ser muito inteligente. Eu não sei nada, né? Então, o homem tem esse poder de transformar coisas. Pegar um minério que está lá no chão, na terra, e construir, fazer casas, ferro. Mas isso não é criação, isso é transformação. Então entenda uma coisa, querido. Para que você tenha uma vida transformada, para que nós possamos ter uma vida transformada, o que é necessário acontecer? Com a sua Bíblia aberta, vamos ao texto comigo, Marcos, que é o capítulo 5. Vamos perceber algo muito interessante no verso 2. O que foi necessário acontecer para que a vida deste homem. A primeira coisa, querido, está escrito: e quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Nesse versículo nós temos duas coisas importantes. Vamos falar da primeira. A primeira coisa que foi necessário para a vida deste homem ser transformada, e assim transformar outras pessoas, ser transformado. Primeira coisa, foi necessário que Jesus
chegasse aonde ele estava. Primeira coisa, foi necessário que Jesus chegasse aonde ele estava. Primeira coisa foi Jesus se revelar. Primeira coisa foi Jesus tomar a iniciativa. Se você olhar a história da mulher Ciro-fenícia, lembra que aquela mulher não era da Judéia? E aí quando Jesus chega, estava andando e aquela mulher começa desesperadamente a clamar: Jesus, despede essa mulher. E Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? O que Jesus estava dizendo? Olha, eu não vim salvar pessoas que não sejam judeus. Eu vim salvar pessoas que são judeus, pessoas que são os filhos de Deus. Essa mulher então fala: não, os cachorrinhos também comem das migalhas, caem da mesa dos seus senhores. E Jesus então cura. Então olha essa história. Gadareno, ele estava morando em uma cidade, em uma aldeia que ficava ali mais ou menos 46 quilômetros lá da Galileia. Esses sepulcros que ele vivia ficavam ali mais ou menos uns 6 quilômetros da onde ele estava. E o interessante é que esses homens eram criadores de porcos. O que eu quero dizer com isso? Que o povo israelita, quem era de Israel, não criava porcos, porque porcos era considerado como imundo para o povo judeu. Então a pergunta que eu faço é: o que Jesus foi fazer ali? E talvez a resposta mais óbvia que nós vamos ter é: ele foi pregar, ele foi anunciar o evangelho. E essa resposta é certa? Sim, é certa. Mas percebe uma coisa: se Jesus nunca tivesse pisado os pés naquela praia, aquele homem nunca seria transformado. Se Jesus nunca tivesse vindo ao encontro dele, ele nunca teria ido ao encontro de Jesus. Percebe uma coisa: Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. Deus usou Gideão para libertar. Deus usou Josué para levar o povo para dentro da terra de Canaã e adentrar e lutar e conquistar a terra. Deus usou Paulo para salvar pessoas e pregar o evangelho na Ásia toda. Mas agora eu pergunto: o que tem de comum na vida desses homens e de mais outros? Jeremias e todos esses. Sabe o que tem de comum? Não foram esses homens que foram lá pedir Deus para ser usados por ele. Foi Deus que chegou para eles e disse: eu vim aqui porque eu quero usar você para fazer alguma coisa para mim. Às vezes nós temos a percepção de que tudo começa comigo, mas na realidade tudo começa com Deus. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, porque esse mundo não vai vir até mim. Eu estou enviando vocês em meu nome. Então a primeira coisa que é necessária para ser transformado é Jesus se manifestando a nós por intermédio da sua palavra, por intermédio de uma pessoa. Jesus primeiro veio ao nosso encontro, porque um homem perdido nunca iria ao encontro dele. Nós nunca iríamos. 2 Coríntios 2, capítulo 2, verso 4. Não, capítulo 4, verso 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não enxergassem, não resplandecesse o evangelho. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo: não há quem pregue, como pregar se ninguém se dispõe aí? Porque ninguém vem, queridos. É nós que precisamos ir representando a Deus, a Cristo. E aqui nesse Gadareno ele só teve a vida transformada porque Jesus pisou na aldeia que ele estava. O lugar onde Jesus pisa, ei querido, acontece qualquer tipo de transformação. Se Jesus pisar, vai ter salvação, como foi na casa de Zaqueu. Se ele pisar na sua casa, vai ter cura, como foi na casa da sogra de Pedro. Se você entende isso, glorifica o Senhor. Deus se revela a nós. O problema é que nós achamos que tudo começa de mim, que só depende de mim. Não, que ele depende do Senhor, de quem ele usa de misericórdia. A salvação não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Imagine aí um morto, a Bíblia diz que quem está no mundo
está morto em seus delitos e pecados. E morto não consegue andar, morto não consegue gritar, morto não consegue falar. Até Jesus, quando estava morto, Espírito Santo que o reviveu. Então nós precisamos entender isso, que o homem morto nos seus delitos e pecados